Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas e hoje eu tenho a honra de receber o músico, podcaster, empresário, multitalentoso Guga Mafra. E aí, Guga, bem-vindo, mano. Obrigado, cara. Obrigado por me receber aqui. Pô, bom demais. Grande honra receber um maluco que entende um pouquinho de podcast, né? Tá aí nesse mundo faz algum tempo. Eu tô caindo totalmente de paraquedas nessa parada. E tô muito impressionado, porque quanto mais eu descubro um mundo que é gigantesco. Eu tive ali no evento do Spotify, lá o Summit, e era um universo completamente novo pra mim. Então, na posição de leigo, eu queria começar com um jargão já desse universo, mas eu tenho direito porque eu acabei de chegar. Inclusive, a gente tá no primeiro podcast do ano de 2020, e muito se falou durante 2009 a tal frase, que seria o ano do podcast. Foi... Pra quem tava nesse universo, e 2020 será mais ainda? Qual que é a perspectiva de quem tá dentro? Ah, cara, eu acho que sim, o podcast cresceu gradativamente, né? Não teve um boom, assim, ao longo do... Ele vem crescendo desde que ele foi criado lá no começo dos anos 2000, até hoje ele vem crescendo gradativamente. Todo ano tem mais pessoas ouvindo, tem mais pessoas produzindo, e fica mais fácil fazer. É muito ligado à tecnologia, cara. Sabe por que isso aconteceu? Porque no começo o podcast era um negócio muito de nerd. Certo. Se você clicava no link do podcast, aparecia um monte de código na tela. Você não sabia o que fazer com aquilo. Você tinha que ser... tinha todo o lance do feed. Então, você tinha que saber entender o que aquilo fazia e tal. E à medida que a tecnologia foi avançando, isso foi ficando mais prático. Então, se você pensar bem, só desde 2011, mais ou menos, a gente tem 3G, conexão 3G. Antes disso, você tinha que baixar no Wi-Fi em casa... O iPhone não deixava você baixar se você não tivesse no Wi-Fi. Assim, mesmo que você fala, não, eu quero pagar essa conexão. O iPhone não, a gente não deixa você fazer isso. É muita transferência. Então, você tinha que baixar isso do Wi-Fi. Aí, desde que passou a ter 3G, ficou mais barato você ter conexão de dados móveis e você poder baixar. Outra coisa, 2011, 2012 foi mais ou menos quando o smartphone se popularizou. Até então, as pessoas não tinham telefone com tela, com aplicativo. Então, a ideia de você transferir um arquivo de áudio para o seu telefone era complicado. Você tinha que saber fazer isso. Então, de lá para cá, dados ficaram mais baratos, ficaram mais acessíveis, ficaram mais disponíveis. Os aplicativos ficaram mais fáceis de entender. Só que, daqui para diante, a gente vai ter mais interação. Eu sei que a gente tá indo num papo de ciência muito louco, mas... Não, mas eu acho foda. A gente vai ter mais interação homem-máquina via áudio. Porque até hoje, cara, pra máquina te entender, você tem que ou digitar ou você tem que tocar na tela dela. Porque aí fica claro o comando que você tá dando. Cada vez mais a máquina entende a nossa linguagem. Então você dispensa a tela. E isso faz com que o conteúdo em áudio fique mais disponível. Então olha só, o que ainda vai acontecer que não rolou ainda. O Google está fazendo um monte de coisas voltadas para buscar conteúdo em áudio. Certo. Então, se a gente falar aqui no Poucas sobre, sei lá, balonismo, que eu tô vendo ali. Balonismo não precisa estar transcrito. Se alguém for no Google procurar balonismo, vai achar esse programa aqui. Caralho, velho. Porque o Google entendeu que a gente falou isso aqui. Isso é um processo que já tá rolando? Tá rolando. Nossa, não, porque, lógico, me parece até intuitivo e perfeitamente plausível no cenário atual, mas eu nunca tinha pensado nesse lance. Você consegue, agora, a ferramenta consegue explorar o texto de dentro da parada e indexar isso de alguma maneira. Então, não tem texto. O texto, no caso... O conteúdo em áudio, em onda. Ele não tem o texto. Em nenhum momento isso foi transcrito e virou uma palavra imputada lá. Ele tá só aquela onda, assim, de áudio que a gente vê. E ainda assim... O sistema de busca do Google e de outros buscadores está começando a entender isso. Então, se a gente falar aqui, balonismo, a uma hora alguém vai buscar balonismo lá, ele vai entender esse conteúdo e falar assim, esse podcast aqui falou de balonismo. Caralho. E aí ele ainda vai achar o trechinho certo onde a gente falou. Sem que isso tenha que ter sido convertido para texto. Isso é um pouco assustador, você não acha? Eu acho super assustador, cara. É o começo da revolução. Caralho, velho. Não, então, e o que eu tenho visto é que existe uma cena muito sólida do podcast. Realmente as pessoas... pelo menos a minha referência pra fazer o Poucas, que foi o Joe Rogan, que só porque eu comecei a ver no YouTube mesmo, eu realmente nunca penetrei de verdade nesse universo de podcasts. Eu até hoje, quando eu comecei a fazer, eu já tava fazendo o Poucas, foi quando eu fui entender como eu coloco isso nas plataformas e tal. E aí eu fui aprender o básico sobre ter um feed, etc. Eu sou realmente muito leigo. Mas aí, com base no que eu vi no Joe Rogan e o tratamento que o cara recebe, que é um status de guru, assim, as pessoas tatuando o rosto dele, o caralho, um negócio completamente surreal. E aí eu sei que existe isso no Brasil. Claro, o Jovem Nerd, o Nerdcast,
É uma parada, porra, que já tem muitos anos, bateu agora 1 bilhão de downloads, Cara, o né? Nerdcast é um dos maiores podcasts do mundo. É muito surreal. É bizarro velho. isso que um dos maiores podcasts do mundo seja em língua portuguesa, não seja em espanhol, em inglês, ou em chinês. É em português, cara. Sim. E eles estão entre, sei lá, os 3 maiores do mundo. Não, e é curioso porque você falou no começo, o podcast era um negócio de nerd. Então faz total sentido, assim, de certa forma faz muito sentido que um dos maiores podcasts do mundo seja de um grupo de pessoas que sabia fazer isso e que o pioneirismo vem a pesar aí nesse case dos caras. Né? Até porque eles fazem isso há muito tempo e essa é uma outra coisa que conta no podcast. O podcast, ele incentiva o binge listening, né? Você maratonar o conteúdo. Sim. Então é muito normal alguém que acha o Poucas agora, ele vai ouvir aqui a nossa... Alguém tava procurando balonismo, vai ouvir a nossa entrevista agora. E aí fala assim, pô, é muito legal esse podcast, eu vou ouvir desde o começo. E aí aquele post, aquele programa que você postou lá no começo, há anos atrás, ele ainda tem audiência, ele tá sendo ouvido ainda. Isso é o que acontece com o Nerdcast, por exemplo. É verdade, porque eles têm um volume gigantesco. Hoje, quantos episódios eles fizeram nesses anos todos? Eu acho que uns 700, né? 800, então, no momento que você entra nesse universo, realmente, você tem conteúdo ilimitado por horas e horas e horas. Eu tenho visto isso com o Poucas, tá no episódio 50 e pouco, e apesar de ter números muito mais modestos do que eu tenho no YouTube, o feedback é muito assim, é um tipo de engajamento completamente diferente, as pessoas realmente se apegam. Acho que tem um pouco a ver com o próprio formato do podcast, ele tá dentro do ouvido das pessoas, é uma relação um pouco mais íntima. E esse papo de, cara, eu ouvi seu papo com o Guga Mafra, voltei e ouvi todo, sabe? E tô ouvindo todos os dias indo pro trabalho. Eu falo, caramba, isso realmente... O meu tipo de conteúdo que eu faço no YouTube, ele é meio descartável. Um vídeo meu de 6 meses atrás, dependendo do que for, ele já não tem valor. Até porque eu também lido com notícias e tudo. E no podcast é que eu tô vendo isso, que eu tô construindo uma obra atemporal, assim. Porque a galera continua me elogiando por causa do papo que eu tive com o Drauzio Varela, por exemplo. Sei. Isso já passou e eu não tô acostumado a ver isso no meu trampo, sacou? Pois é, o podcast tem isso, tem um engajamento muito forte, né? Eu tava hoje de manhã fazendo um painel sobre podcasts e o futuro do rádio, umas coisas assim. E eu tava falando lá que, em geral, quando... para uma marca, por exemplo, que está anunciando em mídias sociais, em podcast e no YouTube, um podcast de 100 mil downloads, ele equivale mais ou menos, em resultado, a um vídeo no YouTube de 1 milhão de views. Primeiro porque o vídeo no YouTube, qualquer play é view, né? Então a pessoa entrou, viu. Ela saiu, entrou de novo, outro viu. No podcast, não. É por IP. Então, a gente tá aqui no UOL, todo mundo aqui tá no mesmo IP, se todo mundo baixar aqui o Poucas, provavelmente vai contar um download só. Caraca, eu não sabia disso mesmo. Não, talvez tenha mais IPs, mas ainda assim vai contar menos, assim, a estatística é muito mais conservadora, por isso você tem a impressão de que é muito menor do que no YouTube. Não é. A outra coisa é que eu já vi o seu gráfico de retenção do YouTube e ele é muito bom, ele é dos melhores. Ainda assim, ele aponta para baixo. O de podcast, não, cara, ele é reto, ele é sempre reto, da maioria dos podcasts. E é um conteúdo de 1 hora, 1 hora e meia. Sim. E quantos minutos tem um programa seu do YouTube normalmente? De 8 a 12, 10 minutos. sei lá. Então, e ainda assim, a retenção dele cai. A pessoa vai assistindo e vai abandonando. Aqui não, aqui o pessoal vai até o fim, cara. O que a gente falar aqui, o pessoal vai até o fim, porque o podcast, como ele é uma mídia de companhia, né? O pessoal tá ouvindo a gente aqui, provavelmente fazendo alguma coisa. Ela não tá sentada no sofá, olhando pro teto e ouvindo a gente. Ela tá lavando louça, correndo, dirigindo, andando de ônibus, alguma coisa assim, e fazendo isso junto. Então, ela consegue se dedicar a ficar até o fim, né? Sim, seria o correspondente em conteúdo, seria o correspondente, por exemplo, o que o Google Glass tentou fazer na experiência de tech, assim, que é de não só estar disponível, mas estar com você, assim, na ação, né? Enquanto eu estou vivendo o meu dia, eu estou lá. E o podcast tem esse lance. O podcast, as pessoas falam muito sobre esse negócio de indo pro trampo e de lavando louça, o caramba, coisa que até dá para fazer com o YouTube, mas não é a mesma coisa, né? Não, o YouTube, em geral, você para pra ver, né? Então, o podcast, você pode continuar fazendo as coisas do seu dia. Ainda mais se você faz algo que não, sei lá, que não requer tanta concentração, assim, ou que não requer que você esteja lendo. Mesmo quem trabalha, sei lá, com design. Por mais que a pessoa esteja concentrada no que ela está fazendo, é ok ela fazer isso e ouvir podcast ao mesmo tempo. Dá para fazer. Sim, é verdade. Sem perder parte da experiência. Como dá para fazer no YouTube, mas aí você já não tá... Pois é. E você que tá aí mexendo no Photoshop, a gente sabe que você tá fazendo isso enquanto você ouve a gente. Abraço para todos os designers do Brasil. Eu tive muitas horas de trabalho nisso, meu Deus. Até hoje eu sonho com Photoshop, velho. Essa cor não ficou boa. Muda aí. E viu, eu tenho uma visão da parada que daí você pode me confirmar talvez se faz algum sentido, mas eu também acho que uma das paradas, pelo menos a minha experiência com podcast, tem a ver também com um pouco de amadurecimento. E eu acho que o público, pelo menos o que me cerca, também vê dessa forma. A gente chegou numa fase também onde
o consumo de conteúdo desse de YouTube e tudo mais, parece que em algum momento já ficou um pouco cansativo, de repente os formatos mais... O YouTube também acaba dando muito mais espaço para conteúdo só de humor, umas paradas um pouco mais supérfluas e tudo mais, e parece que o podcast foi o que trouxe o adulto de volta para o consumo. Isso é uma parada, sei lá, observável, assim, ou tem a ver só comigo, sei lá? Acho que não, cara. Acho que tá mais ligado à sua experiência, porque você acaba tendo um público muito jovem. Uhum. Mas o adulto sempre esteve lá no YouTube, só que ele tá assistindo outras coisas. Ele tá assistindo como consertar a geladeira. Eu faço né? isso. Mas ele tá lá. Uhum. Eu assisto vídeos de guitarra, assim, de como tocar determinada música. Então, um review de uma guitarra nova. Eu tenho muito... Meu YouTube é muito sobre isso. Uhum. Mas o que eu acho que aconteceu é o contrário. Acho que teve um amadurecimento do mercado de vídeo na internet que fez com que o vídeo se tornasse uma produção muito grande. Uhum. Então, antes era muito fácil para você fazer um vídeo do seu quarto de qualquer jeito e se tornar um sucesso. Isso ainda dá, ainda é possível, mas já não é tão fácil. Assim, já fica cada vez mais difícil disso acontecer. A outra é de você manter isso como um negócio durante um longo período de tempo, como tantos nossos amigos fizeram, e ao mesmo tempo continuar fazendo isso de casa, do quarto, fazer com a mesma pegada independente que era feito antes. Cada vez mais você tem empresas encampando isso, abraçando isso, empresas fazendo parcerias com o YouTube. Então vai virando um jogo mais corporativo e menos de pessoas, de creators, né? E o podcast, como ele é mais simples, ele é mais independente também, ele não está tão ligado a uma única plataforma, eu acho que ele traz um pouco essa diferença. Sim. Mas não tem videogame, não tem desafio, né? Porque não tem imagem, você não tem isso. Então, acho que isso também tira um pouco do público mais adolescente, mais criança e tal. Acho que talvez tenha isso também. Sim, mas apesar de você conseguir fazer podcast com uma infraestrutura menor, eu tenho visto também, participando de podcasts de colegas da internet e tal, que também já tem um monte de estúdio de podcast pipocando por aí todo canto. Me parece realmente... Eu não sei se é porque eu acabei de chegar nessa parada, se a minha percepção acaba sendo um pouco errada, mas me parece que realmente está efervescendo. Assim. Não, é um pouco o que está rolando agora mesmo. Porque ficou mais popular, ficou mais fácil. Uhum. E como eu te falei, eu acho que vai ficar mais ainda. Porque você vai chegar e vai falar para Alexa, para o Google Home, toca aí alguma coisa. Sim. Então é muito fácil, sabe? Você não precisa nem mais apertar um botão. É muito... Eu acho que isso vai começar a acontecer cada vez mais. Imagina você estar na sua casa, você tem lá um assistente desses de áudio, né? Alexa, Google Home, Siri, coisa assim. E aí você, ao invés de você quer ir no restaurante, ao invés de você pesquisar onde é um restaurante que você come, sei lá, um bom falafel. Uhum. Ao invés de você pegar o seu telefone, digitar isso, você só falar isso, ó, falafel, review de falafel. É mais fácil, entendeu? Sim. Então, acho que o conteúdo em áudio vai ficar cada vez... Ainda tem muito para crescer, isso que eu quero dizer. Sim. Eu acho surreal esse negócio dos assistentes de casa. Eu ainda não investi nessa porra, não. É um negócio... Sei lá, cara. Eu tenho essa visão meio... Metade é meme, lógico, mas assim, essa visão da tecnologia nas nossas vidas, eu acho que eu vou ser um desses tiozões com um pouco mais de resistência. Cara, eu já sou também. Aqui não dá pra ver porque caiu, mas eu tenho uma tampinha na minha câmera aqui. O Bulbasauro na minha câmera frontal. Ali, o negócio pra tampar a câmera, eu tava pensando em comprar também. Pois eu tenho isso. E eu também fico um pouco cabreiro com ter um microfone aberto na minha casa, porque assim... Existe uma ideia de que isso está ouvindo a gente o tempo inteiro, né? Uhum. Mas ainda assim, se eles estão fazendo isso, eles estão fazendo escondidos. Certo. Eles estão fazendo isso contra a sua vontade. Mas esses assistentes de casa, você autoriza isso. É verdade. Eles têm a sua autorização para... Não, a gente tem que ficar com o seu microfone ligado pra gente ouvir quando você der uma ordem. É verdade. Eu sei lá, cara. Eu também fico meio com o pé atrás com essa porra aí. Já teve o caso de, acho que uns 2 anos atrás, do menino que conseguiu comprar... Eu nem lembro o que era. Comprou uma TV, assim, porque ela tava com a Alexa e tá tudo pré-autorizado lá. Enfim. Eu fico pensando com relação ao cenário de podcast. Eu não quero falar só sobre isso, obviamente, mas é porque tem uma outra coisa que eu acho que eu sinto falta. Acho que talvez o que poderia ser determinante numa eventual explosão, assim, que seria o momento de... agora o negócio decolou. Uma plataforma que fosse como o YouTube, assim, que fosse facilmente monetizável para pequenos criadores, sabe? Porque tenho certeza que muitos projetos que hoje são gigantescos, até o próprio Whindersson, que continuou com só a camerinha e tudo mais, conseguiu chegar onde chegou porque teve esse incentivo financeiro desde o começo, né? Então você começa a colher os frutos vagarosamente. Existe alguma perspectiva disso acontecer dentro do universo de podcasts ou ainda o método de sobrevivência dentro desse universo vai ser sempre de buscar publicidade direta e tal? O que você
você acha? Então, no mercado estrangeiro, no mercado em inglês, principalmente, no espanhol também, isso já existe. Você publica o seu podcast numa determinada plataforma, essa plataforma vai automaticamente inserir anúncios ali no meio dele e vai te mandar uma porcentagem dessa receita. Isso já rola, já acontece. Isso não chegou no Brasil ainda por 2 motivos. Primeiro, pela língua, porque é mais difícil de você ter inventário para suprir isso, suprir essa demanda. Inventário de publicidade, eu quero dizer. E segundo, porque a publicidade no Brasil ela se organiza de uma forma meio diferente do resto do mundo. No resto do mundo, a publicidade, em geral, ela é toda programática. As agências de publicidade, elas vão nas emissoras de TV, por exemplo, nas administradoras de billboards, de outdoor, e nos jornais, e elas compram o inventário. Eu quero todas as suas inserções, e depois elas revendem isso para os anunciantes. No Brasil, essa prática é proibida. Ela não pode acontecer. Então, o anunciante tem que comprar direto para fazer uma campanha. Então, isso faz com que a maneira como uma campanha de publicidade é adquirida no Brasil ela é muito mais mano a mano. Assim, eu vou anunciar aqui no Poucas, entendeu? É um pouco diferente do que, tipo, não, eu vou criar esse anúncio aqui e vou publicar onde der. Então, isso eventualmente vai acontecer, mas isso faz com que o Brasil fique um pouco atrás, assim, na maneira como essas coisas vão acontecendo. Mas eventualmente vai rolar, sim, cara. Okay. Em breve a gente vai ter interrupções aqui, vão ter comerciais. No meio do Poucas. Inclusive vocês já estão ouvindo isso aqui, dependendo da época que você estiver ouvindo, você já ouviu um break aí. Tal, se você está ouvindo isso em 2025... ouça agora essa propaganda de escova de dentes. Isso, por favor, compre do cliente aí, porque o código de 2025 deve estar precisando de grana. Não deve ter aprendido a administrar minhas finanças. Por favor, compre essa escova de dentes agora. Você falou ali atrás que o seu conteúdo no YouTube basicamente é de música, né? E isso me leva, obviamente, para um dos motivos para você estar aqui, porque você agora deu um passo, não sei se nem além, mas num negócio diferente, que é de fazer... Qual é o termo? É um podbook. É um podbook. Um podbook. Primeiro, se você puder me definir um podbook, eu tenho certeza que a audiência está com uma grande interrogação na cabeça agora. Um podbook é um audiobook. Ele é um audiobook, ok? Só que, ao invés dele ser lido, narrado como um audiobook normal, a história é contada na forma de um diálogo, de um bate-papo, como a gente está tendo aqui, como um podcast. Por isso eu chamei ele de podbook. Entendi. Entendeu? Ele é um audiobook com uma linguagem de podcast. Mas aí, esse diálogo, ele tem uma dramaturgia 100% roteirizada ou é realmente uma parada natural onde você está contando, onde assim, o roteiro mesmo é a história, mas o diálogo é orgânico? As duas coisas. Ele tem um roteiro, eu escrevi um roteiro, ele tá todo roteirizado, mas ele não tem script, ele não tem falas. Eu não tô lendo nada disso. Eu tô com o roteiro na mão para eu ir seguindo, para eu não me desviar da história. Sim. Mas a maneira como eu vou contando a história, ela é natural. Eu falo com a minha fala normal, do jeito que a gente tá falando aqui. E o feedback de quem tá dialogando com você também é natural ou tá tudo roteirizadinho? A história é assim, eu conto a história de um garoto... A gente nem entrou especificamente na sua parada. Você fez um podbook. Vai ser mais fácil explicar assim. Eu conto a história de um garoto nos anos 90 que achava que ia resolver todos os problemas da vida dele montando uma banda de rock. Acho que essa história define muita gente aí, né? Hoje não tem muitas bandas se formando, né, galera? Não, hoje é fazendo podcast, é um canal do YouTube. Exatamente, eles são youtubers. Mas é parecido. Você que tá tentando ser um youtuber agora em 2020, era eu tentando ser um rockstar lá em 2000. Sabe? Isso era... O YouTube é a nova banda de garagem, né? Sim, sim. E esse garoto era eu. É a minha história, a história real da minha vida. Sim. E sou eu contando pro meu filho, o Eric. O Eric tem 15 anos agora, que é mais ou menos a idade que eu tinha naquela época, nos anos 90. Então é muito legal porque tem um contraste, assim, de gerações, sabe? Não só da época, eu conto como as coisas eram naquela época, que são muito diferentes hoje, mas da maneira como ele enxerga a vida, a geração dele enxerga a vida. No fim das contas, ele me sacaneando. Ele me sacaneia sem parar. E aí, respondendo a sua pergunta, ele não tem o roteiro na mão. Eu tenho, entendi. Porque eu tô contando a história para ele. Eu tentei gravar como um improviso, assim, vamos sentar e contar a história. Mas aí você se perde muito, sabe? Você começa a desviar, você esquece um detalhe. Aí eu tô lá na frente e falo, putz, esqueci de contar aquilo lá atrás. Sim. Então, uma hora eu percebi que não, eu preciso parar, escrever um roteiro mesmo, escrever a história inteira. E aí depois, com ela na mão, eu vou contando, porque aí eu consigo me manter no trilho e fazer com que a história faça sentido no final. Sim, sim. Não, e o lance de ter o feedback dele ali no diálogo...
acho que acaba sendo um pouco... É como se você estivesse contando uma história com o React já registrado, né? Então, que é um formato mega popular no YouTube, assim. Eu até tenho consumido, que eu fico meio envergonhado, até meio guilty pleasure, assim. Mas quando eu gosto muito de um som, eu vou buscar o React desse som. Eu quero ver as pessoas ouvindo esse som. E você contando a história, e já tem alguém reagindo dentro da parada, com certeza deve ser mega interessante. Isso é um grande React do Eric. Inclusive tem o nome, a gente nem falou o nome, né? O nome é Como Ser um Rockstar. É o nome do podbook, Como Ser um Rockstar. E aí eu conto pra ele essa minha tentativa de resolver meus problemas tentando ser um rockstar. Sim. E é engraçado que tem toda essa pegada de anos 90, né? Tipo, a ideia é ser uma imersão nos anos 90. Você mergulhar, entender como era nos anos 90. E uma parte disso é que eu mostro as músicas que a gente tinha daquela época. As músicas da minha banda. Do jeito que elas foram gravadas naquela época. Ah, tem esse conteúdo do original, assim, tipo, das gravações da sua banda da época. É isso que é legal. Porque quando eu tava escrevendo o roteiro, eu colocava as letras. Eu tava lá escrevendo, e aí tava acontecendo alguma coisa, e essa coisa meio que se refletia nas letras das músicas que a gente fazia. Só que no papel, no texto, só tem a letra. Quando eu fui gravar com ele, eu falei, pô, não, peraí, eu posso pôr a música aqui, a gente tá em áudio, a gente tem mais essa liberdade. Então eu coloquei as músicas do jeito que elas foram gravadas. Então, assim, a gravação tosca. Tem uma música que eu tô tentando imitar o Max Cavaleira, cara. E é horroroso, assim, é terrível. Dá pena, assim, parece que eu tô doente, sei lá. Cara, mas eu deixei assim, cara, tá lá desse jeito. E aí, eu e o Eric, a gente vai comentando em cima. Eu ponho a música e a gente começa a comentar. E aí fica meio Beavis e Butthead. Sim. Sabe Beavis e Butthead assistindo o clipe? Adorava. Então, é como se fosse essa cena, sabe? Tá a música tocando ali, aí o Eric ouve e fala, até que legal. Aí eu entro cantando ali, não, pai. Bom demais. Não, eu acredito que vai gerar tanta identificação com uma galera que cresceu nos anos 90, porque o que você tá contando é uma parada que eu não vivi, assim, eu não tentei ter uma banda, levar a sério e tal, mas também fui um moleque que fazia banda, que tocou em festivalzinho, assim, essa coisa. Eu adorava esse negócio, sabe? Você falou de tentar imitar o Max Cavaleira, eu acho que não tem registro, mas uma vez numa pista de skate de Jundiaí, a gente tocando Territory, eu tentando cantar ao vivo, e foi uma coisa tristonha. Ainda bem que não tem registro, sabe? Pô, eu queria ver esse vídeo. Deve ser maravilhoso. Então, mas eu tenho gravações, tem coisa minha no YouTube, inclusive, cantando System of a Down, por exemplo. É mesmo? Mas as pessoas não vão nem reconhecer porque era meio Cauê. Eu devia ter literalmente metade do peso e tal. Faz uns 12 anos isso. Pô, eu quero ver isso. Então, eu acho, esse universo, esse ambiente é muito legal. O ambiente de música, como diz o Choque de Cultura, ambiente de droga, né? É um universo muito legal que realmente, quando você para pra pensar, é a galera tentando ser youtuber hoje. E por isso que eu acho que gera tanta identificação, porque era a gente tentando ser músico naquela época. Né? Exato. E nessa época, cara, eu nasci em Brasília, né? Eu morava lá. E Brasília era o berço do rock do Brasil. E os Raimundos tinham acabado de acontecer. E aquilo era uma surpresa muito grande, cara. Aquilo era uma revolução muito grande, porque naquela época tinha tido a primeira geração do rock de Brasília, que já era algo muito importante, já era já era uma lenda da cidade, Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude. Todo mundo convivia com aquilo e via que aquilo era algo legal, sabe? Você podia crescer, você podia sair dali. Então, crescendo nessa época em Brasília, existia, acho que esse status, assim, não, a gente tá na cidade do rock, é aqui que a parada vai acontecer. Tinha muito isso, Brasília é Seattle brasileira, tinha muito isso. Só que quando começou os anos 90, boa parte das bandas brasileiras, elas tentaram se voltar pro mercado mundial, elas tentavam cantar em inglês, elas faziam um som mais alternativo, mais indie. E aí, cara, surgiram os Raimundos tocando forró, cara. Tocando forró com hardcore. E eles explodiram, cara. Ficou um negócio enorme. E também tinha MTV, isso fez toda a diferença, né? Tinha MTV nessa época. E então, tinha algumas bandas de Brasília, que eram o Mascavo Roots, o Little Quail, o Právida, sei lá, tinha várias bandas de Brasília que eram do underground ali, mas que elas gravaram um disco, elas começaram a ser apostas de... Sabe, começou a se caçar ali o novo Raimundos, a nova Legião Urbana, todo mundo tava querendo isso. Tinha outras músicas que não chegaram nem tão longe no cenário nacional, mas que eram muito queridinhas, assim, do cenário brasiliense, que era os Cabelo Duro. Olha... Cabelo Duro? Os Cabelo Duro. Caraca. Os Cabelo Duro era maravilhoso, cara. Uma banda punk. Tinha também o Detrito Federal, que é dos anos 80, mas era uma lenda lá também. Detrito Federal. Olha que nome maravilhoso. Nome. Tinha Oz. Tinha uma banda chamada Oz, tipo Mágico de Oz. Cara, o Oz era uma banda... Se o Oz fosse inglês, ele seria uma das maiores bandas de todos os tempos. Sério mesmo? Era a banda que todo mundo em Brasília venerava. Era uma banda incrível. E então,
quando a gente queria ser um rockstar nessa época, a gente queria ser essas bandas. Uhum. A gente não queria ser nem o Sepultura, entendeu? A gente não queria nem ser o Paralamas. A gente queria ser a banda que faz sucesso ali, em Brasília. Era palpável, era possível. Era possível, porque tinha uma cena muito forte, tinha show em todo lugar, tinha show toda semana, tinha os bares, os clubes, eles falavam, vamos trazer banda de rock pra cá, porque traz gente, sabe? Então tinha todo um movimento, assim. E é muito legal que a gente traz a galera pra esse movimento, pra essa cena do rock de Brasília, nos anos 90, cara, que é uma imersão muito legal. Nossa, que demais. Eu realmente ouvi o trailer da parada. Aliás, tem o site, certo? Comoserumrockstar.com, é este? Comoserumrockstar.com, tem os trailers, tem... inclusive tem os spoilers lá, você pode ver essa parte só depois você ouvir, que eu coloco as fotos da época, pra mostrar que a história é real mesmo, sabe? As coisas que a gente tá contando ali. A história é baseada em fatos reais, ela não é, tipo, 100% real, porque a gente mesclou alguns isso que eu ia perguntar, personagens. se existiria alguma coisa meio... Essa parada meio autobiográfica com licenças, assim, tipo, sei lá... Bukowski escrevendo sobre a infância. Aí tem reserva o direito dele ter ido para uns lugares que não são muito reais, mas que tudo bem, porque, sei lá, aconteceu com alguém ou coisa do tipo. Acho que nem tanto, assim, mas tem que ter um pouco, porque quando a gente gravou a primeira vez, a gente tentou gravar 3 vezes. No meu computador lá, esse é o Rockstar 3, porque teve 1 e 2 que a gente não conseguiu finalizar. Quando eu comecei o primeiro, eu falei, não, vou contar exatamente como era. Mas fica chato, cara, porque parece, sabe uma pessoa contando um sonho? Só faz sentido pra ela. Então, aí tem um personagem que ele é importante, porque ele fez alguma coisa importante, mas ele só aparece ali naquele momento. Então, aí fica meio chato. Então, o que eu fiz? Alguns personagens, eles são uma mistura de 2 ou 3 pessoas. Ah, demais. Os meus companheiros de banda, os nomes são reais. Mas as outras pessoas, principalmente as pessoas que eu não tenho mais contato, eu criei nomes fictícios até para proteger a privacidade dessas pessoas, para que elas não sejam, para que elas possam se identificar se elas quiserem ou não, entendeu? Para que tenha isso. E outra coisa é que nem sempre as coisas acontecem, sabe? Tem uns gaps de tempo que não acontece nada. Então, se eu fosse contar na ordem cronológica real, eu ia falar assim, nesse mês aqui nada aconteceu. Sim. Então, não, agora que você tá falando faz total sentido. A história é um pouco mais comprimida, assim, do que ela realmente aconteceu. Mas tudo que aconteceu ali é real mesmo. Não, faz total sentido. Não tem nem como você querer, sabe, cobrar de algum autor, falar, mas é totalmente real. É claro que não, precisa ser uma história, tem que ser atrativo, tem que ter entretenimento. Não vai dar pra contar a semana que eu tava, sei lá, com diarreia, porque não faz sentido, não vai evoluir a história. Então. Exato. Então, assim, os acontecimentos são reais, são os acontecimentos da minha vida, tudo ali aconteceu mesmo, mas ela tem uma edição, assim, pra ficar mais fácil de contar, sabe? Nesse sentido. Tanto nos personagens, quanto na cronologia das coisas. Não, então... eu vi os primeiros feedbacks, que aliás, a gente tá gravando esse programa, né? Agora a gente vai ter muitos feedbacks. Mas eu comecei a ver os primeiros e a galera emocionada, o pessoal, tipo, devorando o conteúdo mesmo e dizendo que é realmente uma parada meio sem precedentes, assim. A gente não vê esse tipo de produção por aqui, né? Era um pouco essa ideia. Porque eu queria criar uma série, tipo uma série do Netflix, assim, uma série de TV, mas que você ouve. Então você não vai assistir ela, mas você vai estar com ela no carro, andando de ônibus, igual a gente falou. E são 10 capítulos de mais ou menos 1 hora. Certo. E eu pensei assim, as pessoas vão ir e voltar pro trabalho, aí eu ouvi um capítulo por dia, né? Meia hora na ida, meia hora na volta. Eu realmente achava que ia ser assim. A expectativa de que a pessoa matasse a história toda em 10 dias. 10 dias. Seria legal. Como é com uma série razoável, né? Sim. Mas as pessoas estão ouvindo normalmente em 2 dias. Demais, isso é muito legal. E é muito louco, porque justamente por elas ouvirem muito rápido, elas ficam muito imersas na história. Então elas terminam assim, tipo... Com uma sensação catártica. Com a sensação, exato. Então eu recebi muito textão falando de toda a história, quanto que a pessoa se identificou. Pessoas falando assim, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou contar pros meus filhos, eu vou contar pro meu irmão. E é muito legal isso, cara. Eu nem esperava, assim. Eu fico felizão de ler, eu respondo todo mundo. Sim. Eu recebi muita foto de gente chorando também. As pessoas choram no final. Demais. E aí eu falei até para as pessoas, não me manda foto. Posta a foto no Instagram e me marca, porque eu vou fazer uma galeria com todas as fotos da galera chorando.
Bom demais, cara. Eu acho muito legal. Eu não sou um grande consumidor, mas eu sigo muita gente da galera de podcast. Eu gosto de pelo menos me informar o que está acontecendo. E aí muitos dos criadores às vezes retweetam uns comentários, uns elogios e tal. E sempre eu percebo que é uma coisa que realmente toca na intimidade das pessoas, sabe? Inclusive, a gente tá gravando esse episódio. Eu acho que você soltou no GugaCast algum recente, onde vocês estavam contando histórias de superação, teve participação do Luigi e tudo. E eu vi um monte de feedback de gente falando que, não, eu não esperava, foi um baque e eu chorei, sacou? Cara, mas esse episódio foi de chorar. Esse é o nosso segundo episódio de chorar. Teve um que a gente fez de animais de estimação. Ah, você já dói no coração só de pensar. E aí esse a gente fez... A gente tem uma série no GugaCast que chama Vida Imita Arte, onde ao invés de eu criar um tema para as pessoas mandarem história de shows, história de hospital, eu falo assim, ó, histórias inspiradas num filme. Aí a gente fez o Curtindo a Vida Doidado, o Meu Primeiro Amor, e aí esse foi A Procura da Felicidade, sabe qual é? Com Will Smith. Sim, com Will Smith, sim. E aí a gente recebeu várias histórias assim que são tipo de superação de vida. E, cara, esse episódio foi muito louco. Tem a história de um cara que foi morador de rua, criança, e esse cara virou um puta programador na Europa. Já dei um spoiler aqui da história, mas... tudo bem. Tudo bem. Tem... Todas as histórias são assim. Alguém que passou por todos os perrengues na vida, quando parecia que tudo ia melhorar, piorou mais ainda. E ainda assim a pessoa foi lá e se superou. Então é de chorar mesmo, cara. É o que você falou. O podcast acaba... Como você tá ali dentro do ouvido da pessoa, né? É muito íntimo, né? Acaba criando essa sensação de que você tá envolvido ali, você faz parte. A coisa um comentário que eu recebo sempre, você deve receber também, você é meu amigo, mas você não sabe. Caralho, nossa. Inclusive eu fiz recentemente um churrasco promovido pela minha loja e tal, um churrasco em Jundiaí numa segunda de noite. Foi uma parada realmente assim... ou vai vir a galera que mora perto, ou vai vir a galera que é muito fã, sacou? Hardcore. E realmente a gente lotou lá, era um espaço para 200 pessoas. E quantas pessoas eu não recebi falando essas coisas, sabe? Cara, parece que eu tô só finalmente te falando oi pessoalmente, porque assim, você já é meu brother há tantos anos, tá ligado? Que a pessoa sabe. A pessoa sabe tudo da sua vida, sabe suas opiniões, ela ouve sua voz ali o tempo inteiro, nos momentos mais difíceis. E realmente rola isso, cara. E, viu, sem dar spoiler, obviamente, do Como Ser um Rockstar, mas falando de maneira geral, assim, a música não saiu da sua vida. Você continuou fazendo um som ou coisa do tipo? Ou teve... bom, é foda, porque daí eu não quero que você dê nenhum spoiler. Não, pode falar. Teve algum momento de, tipo... larguei essa porra aqui, vou virar um empresário de sucesso? Cara, na verdade, ao longo da vida toda, eu sempre soube que isso era muito difícil de acontecer, né? Mesmo na época que a gente tava crescendo com a banda e fazendo shows e tal. Uma coisa é você ter uma banda, fazer sua própria música, fazer shows. Outra coisa é você realmente conseguir viver disso. E eu sempre soube que isso era muito difícil, porque a gente conhecia bandas muito maiores que já faziam shows nacionalmente, que apareciam na MTV. E ainda assim os caras tinham emprego, sabe? Sim. E isso é comum, Então, eu nunca contei com isso. Nunca falei assim, isso aqui vai dar certo. É engraçado, tem até uma passagem que eu conto no livro, que eu fui pra faculdade de jornalismo, né? E aí a professora, na primeira aula da faculdade, no primeiro dia da faculdade, tinha uma professora falando assim, por que você veio estudar jornalismo? Aí eu falei, cara, porque eu preciso trabalhar com música e provavelmente eu não vou conseguir ser um rockstar, né? Provavelmente eu não vou conseguir fazer isso com a banda, então eu preciso ter uma outra saída, eu preciso fazer alguma outra coisa relacionada a isso. Aí ela falou, então você quer ser um jornalista musical? Eu falei, na real, eu posso ser o segurança do show. Mas isso aqui parece algo... parece um bom caminho. Então não, cara. Eu falo até pros meus amigos, que são meus amigos até hoje, meus companheiros de banda. A gente fala que a banda nunca deixou de existir. Ela nunca acabou. A gente não brigou. Sim. A gente só tem mais dificuldade de ensaiar e fazer show, mas a banda existe ainda. Sim. E eu falo que, cara, a gente ainda faz as mesmas coisas. Quando a gente se reúne, a gente vai tocar, e vai tomar cerveja e tocar. E conversar, e falar bobagem, sabe? A gente ainda é o mesmo moleque adolescente dos anos 90. A gente faz as mesmas... E eu acho que isso nunca vai mudar, cara. Eu acho que a gente vai ter 80 anos e a gente vai estar fazendo isso. Eu recentemente recebi uma DM do cara que era batera da banda que a gente fazia os covers de System of a Down. Aliás, eu acho que eu nunca contei. Porra, esse cara é bom, hein? Não, e ele tocava pra caralho, e ele era molecão, assim. Eu era o mais velho da banda com, sei lá, 17, sacou? E ele era filho de baterista, tocava bem pra um caralho. E com essa bandinha de Sistema Fadão, a gente fez ali meia dúzia de showzinhos aqui e ali. A gente chegou a participar de uma maratona de bandas em Jundiaí, que acontecia lá num clube. O pessoal da região vai saber do Clube São João, porque daí vinham bandas de
todas as cidades em volta ali, as menores, Valinhos, Vinhedo, Cajamar, caramba. E aí era tipo assim, 45 bandas, você subia lá, tocava uma música e vinha a próxima, era realmente... E aí tinha ali as categorias das bandas, de heavy metal, de new metal e aquilo. E a gente participou pela primeira vez, assim, totalmente... Pô, vamos lá, eu nunca tinha tido uma experiência de palco, eu realmente devia ter, acho que 18 anos no máximo. E a gente se apresentou, eu lembro que no festival a gente tocou Chop Suey ou Toxicity do System of a Down. Também não tem filmagem nem registro. Acho que deve ter alguma foto de máquina fotográfica, sabe? Não é. Infelizmente não tinham smartphones para eternizar esse momento. E a gente ficou em, tipo, 5º lugar do geral. Pô, parabéns, cara. Em primeiro lugar na categoria New Metal. Categoria New Metal. A gente tem foto com o troféuzinho e tal. Que foda. Foi realmente uma sensação de... Até hoje eu não lembro quantas pessoas tinham. Aquela coisa de memória de... Sabe? Pra mim tinha 2.000, talvez tivesse 150. Não faço a menor ideia. Sei. Mas a sensação realmente catártica de estar no palco fazendo música é um negócio que eu nunca mais tive. E aí, recentemente, recebi aí essa DM do brother, tipo, e aí, vamos fazer um som? E eu tô lembrando, na verdade, porque você falou que sempre se reúnem e tal. Tô lembrando agora que eu nunca nem respondi a mensagem do cara. Pô, responde lá, cara. Pô, deixa acontecer. Eu quero ver esse show. Tomara, cara. Eu tenho, além disso, eu tenho uma banda... Eu moro nos Estados Unidos, né? Eu moro em Miami. E eu tenho uma banda lá que a gente toca rock brasileiro. A gente toca Paralamas, Legião. Puta, eu gosto, velho. Jota Quest. A gente toca essas músicas e a gente toca pros brasileiros que moram lá, né? Obviamente. Sim. E é muito louco, cara. É muito legal porque o brasileiro é o melhor público que existe. Porque ele vai no show, ele não vai no show pra ver alguém tocando. Ele vai no show pra dar o show. Ele vai pra cantar e impressionar. É isso. Pode ver quando tem show assim, tipo do Paul McCartney no Brasil? O cara não vai lá, eu quero ver o Paul McCartney tocar. Não, eu quero lá pra mostrar pro Paul McCartney. Ele me vê cantando mais alto ainda e ser o melhor público. Tem muito isso. Sim. E aí, como a gente toca música brasileira, tem muita gente com saudade de casa. Então, ao invés de ficar... A gente toca no bar e tal. Então, ao invés de ficar todo mundo na mesa conversando enquanto a gente tá tocando, vem todo mundo pra frente cantar junto. É uma loucura, cara. Sim. É muito legal. Não, eu vejo total diferença. Eu tive a oportunidade de ir a alguns shows na gringa e tal. E não tem realmente comparação, sabe? Eu fui num Queens of the Stone Age em Los Angeles... E eu me lembro só de pensar assim, bom, aqui é um público um pouco menor do que, sei lá, o Rock in Rio. Então, acho que consigo chegar lá na frente. Vou tentar, na hora que começar o show e virar aquele caos, eu sou grandão, eu vou me enfiar. E o que aconteceu foi que começou o show e eu fui tipo, dá licença. E cheguei lá na frente e percebi que, caramba, cadê aquela parada? Porque no System of a Down em São Paulo, quando eu fui tentar colar na grade... Você se agarra na grade? Cara, eu tirava os 2 pés do chão e acabou, porque eu tava amassado entre a grade e as pessoas. Eu já fiz isso também, cara. Sem os 2 pés no chão, sendo levado de um lado pro outro, assim. E eu não vi isso acontecendo. Já aconteceu comigo isso também. É assustador, né? Você é levantado do chão e você não tem onde se agarrar. Aconteceu isso comigo no show dos Pixies em Curitiba, 2004. Caraca, Pixies. Eu fiz a mesma, foi igualzinho. Só que era no Brasil. Eu fui, tipo, azar, cara, eu sou maior que todo mundo, eu vou lá. Aí eu saí, fui até... Eu só não consegui chegar na grade, porque o cara que tá na grade, ele tá agarrado. Sim. Então você tem que arrancar ali de lá. Sim. Então eu fiquei no 2º lugar, né? E na 2ª fileira. Aí quando o show começou, cara, eu comecei a ser levantado do show de tão esmagado. Sim. Eu pesado. Aí eu desisti, eu voltei pra trás um pouco. É tão absurdo ficar na frente de um show no Brasil que eu me lembro no System of a Down, quando eu consegui chegar perto da grade, tinha um casal e o casal tava sendo tão esmagado que o brother pediu pra eu proteger a mina dele. Então eu meio que assisti o show com 2 mãos na grade protegendo a mina de um cara que tava aqui do lado, assim, porque realmente tem uma diferença gritante de ver show aqui, né? É um lance de sobrevivência, né? Pois é. Aí a gente teve uma experiência recente, porque o Lucas Inutilismo, ele promoveu um show, não sei se você ficou sabendo. Não. O Lucas, o que aconteceu? No YouTube tinham as playlists de funk, certo? Alguns youtubers falavam, os funks que eu tô ouvindo, e colocavam lá, e aí a Dani Russo fazia isso, o Júlio Cossielo fazia isso. O Lucas Inutilismo fez a playlist de funk dele, só que versão metal. Então ele pegou músicas da Anitta, do Livinho, sei lá, de todo mundo. Foda. E fez, só que assim, com um guitarrista do Project 46, o baterista amigo dele que também manja pra caramba de metal, foi realmente uma produção. Até que a galera começou a demandar, viu? Isso daí não vai virar um show de verdade, porque daria mega, porque... Hoje tem muito jovem... Eu acho que na minha época, na nossa época e tal, existia essa, sei lá, rivalidade entre grupos, né? Tipo, os funkeiros, não sei o quê. Mas hoje a galera na internet parece que é um pouco mais... A coisa é um pouco mais caótica, não tem problema. Eu sou um cara que
não ligo se estiver tocando um funk, gosto de ouvir um metal extremo, rap, não tem problema. E aí o Lucas falou, vamos fazer. E aí colocou, acho que mais de 1.000 pessoas numa casa aqui em São Paulo, no Tropical funk metal. Tocando funk metal. Que foda, cara. E aí eu subi no palco com eles porque ele foi mandar um cover de Aerials, aí a gente cantou junto e tal. Tive essa experiência de novo de voltar. Cara, tá muito foda. Você continua tocando e tal. Nunca existiu a intenção, alguma ideia de, sei lá, trazer o público, por exemplo, que já te conhece do Jovem Nerd, da internet toda, para algo musical que converse com a internet, assim? Quer dizer, lógico, tem o seu projeto agora falando da sua história, mas um projeto musical mesmo, sei lá, um jam sessions com outros youtubers músicos, não é um negócio do caralho. Seria do caralho fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Tá feito, então. Eu fiz, quando eu estive em Brasília em julho do ano passado, de 2019, eu fiz um show, eu ia ficar lá por mais um tempo, eu fui de férias, né, então eu tinha mais tempo. A gente se reuniu, eu e minha banda, o Shumainos, que é a minha banda que a gente fala no... Como o nome? Shumainos. Cara, Shumainos era uma gíria provavelmente pra maconha, ou ácido, até hoje eu não sei. Mas, e a gente era super nerd, cara, a gente não usava nada disso, tanto que a gente não sabia. Só que era uma coisa que a galera gritava nos shows em Brasília. Entendi. Então, no meio, tipo gritar um Toca Raul, sim. No meio do show alguém gritava Shumainos. E a gente fala assim, pô, vamos colocar esse nome da nossa banda, porque aí sempre vai ter alguém gritando o nome da nossa banda no show. E a gente não sabia o que era. Bom demais. É uma velha estratégia. E aí esse nome é horroroso, Shumainos. Mas a gente se juntou, a gente chama só de Shus. A gente juntou o Shus e fez um show. E aí foi legal, porque como tem muito fã do GugaCast, veio uma galera totalmente nova, que nunca tinha ouvido falar pra ver. E foi maneiro, cara. A gente fez um show numa oficina de moto, foi legal pra caralho. Caralho, velho. Mas teve uma outra coisa que a gente fez no ano passado também, que foi o GugaCast Letra e Música. Que eu fiz, é muito parecido até com Poucas. Eu fazia uma entrevista com bandas, né, com compositores, mas só falando de música. Tipo, eu não quero saber com quem que o cara tretou, que droga que o cara usou. Tipo, isso ele já respondeu em alguma entrevista, tem por aí, é só você procurar. Eu queria falar assim, essa música aqui, o que significa? Isso aqui, por que você compôs isso? Então a gente fez 7 episódios em 2019, a gente falou com o Teddy do Nenhum de Nós, o Pato Fu, o Lucas da Fresno, o Scalene, com o Edgar Escandurra, com o Raimundo, CPM 22, acho que eu falei todo mundo. Caraca, e são programas de 1h30, 2 horas, só falando disso, só falando de música. Foi foda, cara. Foi legal pra caralho fazer isso. Porque eu finalmente consegui fazer um programa que é sobre música. E a gente vai voltar esse ano com um programa com spin-off, assim, vai ser um feed próprio só falando disso. Demais. Só falando de música, é muito legal, cara. Quando você faz esse tipo de conteúdo, você vai receber um convidado, porque esse negócio que me interessa muito fazendo esse programa aqui. Quanto que você estuda sobre a parada e quanto que ter a experiência já de plataforma de podcast te permite simplesmente sentar e, tipo, trocar uma ideia? Porque o que eu tenho percebido daqui, o meu maior desafio agora fazendo Poucas é ter entendido que o formato é tão simples que o que vai sustentar a parada é realmente um bom diálogo, e eu que vou estar aqui, infelizmente, em todos os episódios, porque o convidado sempre vai ter algo novo para falar, mas se eu tô tentando estabelecer um diálogo, as pessoas já perceberam. Isso acontece aqui, acontece no Ilha de Barbados, que eu acabo sendo repetitivo em assuntos, porque existe uma limitação de bagagem cultural mesmo da parada. Quando você vai fazer um negócio desse, existe todo esse lance de, pesquisar a vida do cara e tudo mais, ou você se garante de, não, eu vou lá e vou trocar uma ideia? Não, cara, eu pesquiso. Até porque como eu quero falar sobre a música dele, eu ouço todas as músicas que o cara compôs na vida. Eu ouço todas elas, vou ouvindo, prestando atenção na letra, vou anotando, vou pesquisando. Aí eu pesquiso na internet, eu olho as outras entrevistas que ele fez. Quando eu fui fazer com o Lucas da Fresno, eu assisti toda a entrevista que ele deu aqui pra você. Ah, sério? Sério, Da hora. Naquela época, inclusive, eu ainda tava mega em choque, porque eu tava começando, ele foi, sei lá, episódio 6, 7, e eu tava com a pauta ensaiadinha, assim, sabe? Só faltou um ponto eletrônico, era realmente aquela coisa de tensão. Eu percebi que alguma coisa vai melhorando ao longo dos episódios, mas eu ainda acho que, lógico, o mínimo tem que ser feito. Fico pensando se vai chegar o momento em que eu não sei, cara. Como eu disse, a referência minha é o Joe Rogan e me parece que ele não faz nada disso, sacou? Mas é diferente, assim, porque o que o seu programa traz, e eu acho muito foda, é justamente nesse bate-papo mais solto, coisas legais vão surgindo, né? Histórias legais vão surgindo e opiniões, e isso é muito maneiro. No que eu quis fazer no Letra e Música, eu não queria fazer nada solto, eu queria fazer um negócio no trilho ali. E ainda assim ele não fica muito no trilho, porque você não controla o convidado, né? Você não controla o que o cara vai dizer. E, por exemplo, quando eu falei com o Raimundo, CPM 22, eles
eles têm uma atitude mais punk, eles têm uma atitude mais de protesto, coisa assim. Então, isso acaba sendo trazido pra conversa, né? Quando eu falei com o Lucas, quando eu falei com o Scalene, tem um lance muito mais artístico, assim, de produção e tal. Então, a conversa acaba ficando um pouco mais dentro disso. Mas, pra mim, era muito importante eu chegar sabendo a história da vida do cara. Então, é muito legal que o convidado fica muito impressionado. Ele fica, caramba, cara, nem eu lembro dessa música. Sim. Isso foi muito legal de acontecer, sabe? E à medida que ele percebe que eu tô falando meio que de igual para igual com ele sobre a música dele, muita coisa nova se abre. Sim, sim. Então, o Lucas, cara, a gente foi para gravar 1h30, a gente gravou quase 3 horas. E o cara me contou a vida inteira dele, assim, ele não tem amarra nenhuma, né? É muito legal. Com o Teddy Correia também, no Nenhum de Nós, cara. É uma banda que fez um sucesso monstruoso em 89, 90, assim, então tem muita bagagem pra contar e muita música, né? Tem um repertório enorme. Esses caras mais as antigas, assim, o repertório é muito grande, sabe? O cara tem 20 discos gravados. Eu fui lá e eu ouvi tudo. Até por isso que a gente só fez 7. Saquei. Porque é muito difícil, cara, estudar essas pautas todas. Eu tenho tido essa experiência aqui de tentar fazer a mesma coisa. Às vezes, felizmente, não precisa, porque são figuras da internet, que a gente já tem alguma interação. Às vezes não precisa, porque o convidado já é um profissional em falar. Então, sabe, eu fiquei horas estudando a vida do Suplicy e, no fim das contas, eu só tive que falar, oi, Suplicy. Aí ele falou de renda básica durante 1h30. Mas eu acho que é muito legal ter... Ele cantou a música? Você fez ele cantar? Não cantou. Eu queria ter falado de Racionais com o Suplicy, inclusive, que eu sei que ele é fã e tudo. Mas infelizmente não rolou. Mas é um negócio, eu tenho realmente visto de dentro agora e tentando manter a humildade sempre de entender que o podcast é um universo gigantesco. Eu tô tentando conhecer as pessoas. Eu fui lá no Summit do Spotify, conheci o Ivan Mizanzuki lá, nunca tinha visto ele pessoalmente e tal. Já tinha ouvido um pouco do trabalho dele. E tô realmente impressionado de descobrir o tamanho da coisa, assim. Você acha que existe a perspectiva dos pequenos criadores de conseguirem fazer, sei lá, de conseguir sobreviver nesse negócio, assim? Porque o YouTube, de certa forma, viabiliza esse negócio de nichos, né? Se você tiver um canal especificamente, sei lá, sobre, sei lá, moda para mulheres negras, sei lá, você já tem a possibilidade de monetizar esse negócio e tal. Você acha que dá para formar um ecossistema extenso com o cenário do podcast que está se formando agora? Eu acho que sim, mas com algumas limitações. No YouTube mesmo, já faz algum tempo que a gente fala assim, não dá mais para você montar uma câmera no seu quarto, falar de frente para ela, sem nenhum tipo de produção, e isso dá certo. Aí veio o Whindersson e virou o maior canal do país, assim, disparado e na frente de todo mundo. Então, assim, sempre dá. Sempre tem um caminho, sempre tem uma maneira de você fazer a mesma coisa, mas de um jeito com outra linguagem, ou simplesmente porque você é um gênio, como é o caso dele. Simplesmente porque você é muito bom naquilo que você faz e isso vai ser o suficiente. Mas eu acho que vai ser mais difícil, porque você tem uma corporativização do mercado como um todo, como aconteceu no YouTube, no podcast tende a ser isso também. Como assim? Então, empresas tomam conta disso. Então, você tem coisas mais voltadas para a produção, a parceria com os players, com as plataformas. Entre empresas, é mais difícil quando você é um cara independente. Mas sempre vai acontecer de um cara que vai pegar e fazer isso na garagem dele, só que ele vai ser tão bom no que ele faz que ele vai tomar de assalto e isso vai dar certo. Assim, isso sempre vai rolar, cara. E que bom. Eu acho que cedo ou tarde vai aparecer um outro Whindersson. Isso é maravilhoso, cara. Isso é a melhor coisa que pode acontecer. Mas a gente tem exemplos, cases assim no podcast? Porque eu sou completamente leigo, assim, puta, você reparou que não sei quem de repente começou a se destacar como uma figura, assim, como o Whindersson da parada? Então, cara, eu acho que tem exemplo, sim. Se você pegar o Mark Maron, por exemplo, ele já era um cara conhecido, ele já era um roteirista e tal, mas enquanto ele fazia esse trabalho de roteirista, de stand-up comedian, coisa assim lá nos Estados Unidos, ele, ao longo da vida, eu vou gravar meu podcast aqui na minha garagem. Esse cara entrevistou o Obama na garagem dele, cara. É maravilhoso isso. Então, e ele continuou fazendo aquilo ali. Só que é até engraçado que teve... recentemente o Conan O'Brien, que é um dos maiores apresentadores de talk show dos Estados Unidos, um comediante bem conhecido e tal, ele lançou um podcast dele. Não sabia não. E aí ele apareceu na capa de uma revista, tipo, Conan O'Brien revoluciona o mundo do podcast. Aí o Mark Maron foi no programa dele e falou assim, cara, eu tô fazendo isso aqui há 10 anos, você chega, faz um episódio e você vem dizer que você revolucionou o podcast? O que você pensa que é? Então, assim,
por um lado, isso vai continuar acontecendo. Vai cair a celebridade que, não, agora eu vou fazer um podcast, e aí esse cara vai ser o maior, e paciência, como acaba acontecendo no YouTube também. Sim, sim. Por outro lado, sempre vai ter o cara que montou isso do zero, fez alguma coisa do zero ali, vai chegar. O GugaCast é um pouco isso, né? Sim. Quando eu criei o GugaCast... Que, aliás, faz quanto tempo? Foi em 2016. Certo. Eu fazia um outro podcast que era o Braincast. Sim. E eu tinha um quadro lá que era tipo um monólogo, assim, tinha uma piada que eu fazia no começo. Só que aí eu me mudei para os Estados Unidos e parei de fazer. E eu fiquei meio órfão disso, sabe? Era a única coisa criativa que eu fazia na vida. Então eu pensei, vou montar um podcast só meu. E eu vou fazer isso lá, vou brincar com isso lá, de ler e-mails, vou fazer isso lá. Eu vou fazer por um tempo, vou fazer 10 episódios. E beleza, vou postar, alguém vai ouvir e tudo bem. E aí eu fiz 7 episódios sem postar, sem lançar. Depois que eu tinha 7 episódios prontos, eu comecei a lançar. E deu certo, assim, a gente atingiu ali uns 5, 6 mil pessoas. Foi legal. Uhum. Como tava dando certo, como a gente tinha um bom feedback, eu fiz mais episódios, fiz uns 20. E aí eu falei, tá, agora chega, parou, tem um trabalho aqui, tem outra coisa pra fazer. E eu falei que eu ia parar de fazer, que eu não ia fazer mais. E eu comecei a receber tweets, assim, receber feedback das pessoas. Não, pelo amor de Deus, não para, é muito legal, nos podcasts mais legais e tal. E quando eu fui ver, o GugaCast já tava com audiência maior do que boa parte dos podcasts que eu conhecia, dos podcasts grandes, sabe? Uhum. Aí eu falei assim, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pelo menos dar um jeito disso aqui se pagar. Eu vou criar uma forma, eu vou criar uma forma de ter uma assinatura de um GugaCast exclusivo. Certo. E vou colocar isso lá na internet. Vou colocar num Kickstarter da vida. Se atingir a meta para que o podcast se pague, aí eu continuo. E aí, nisso, eu vou dizer que eu vou dar uma pausa de 3 meses. Isso aqui. E aí, eu fiz exatamente isso. E eu achei que não ia dar certo, cara. Eu falei, eu vou deixar 3 meses, daqui a 3 meses não vai dar nada, eu simplesmente vou lá, tiro e acabou. E tudo bem. Aí, atingiu em um dia. Cara... Em uma tarde, atingiu a meta lá. Eu falei, bom, legal, né, cara? Fudeu, isso aqui deu certo. E aí que... a gente voltou para uma segunda temporada do GugaCast. Uhum. E aí que cara, o primeiro episódio, a primeira temporada eu gravei com o fone do iPhone. Eu não tinha nem isso aqui. Sim, sim. E não é porque assim, mas é porque é caro, porque eu não vou investir. Não, cara, porque eu não me dei ao trabalho, sabe? Vou fazer o que eu tenho aqui na mão, acabou. E aí eu fui lá e comprei o microfone e resolvi fazer ele um pouco mais bem estruturado, assim. E foi muito legal, cara. E a gente começou uma segunda temporada e eu passei a ter esse negócio no GugaCast, que é o grupo secreto de assinantes do GugaCast. Uhum. Então, tem o GugaCast vai ao ar toda semana e tem no grupo a gente faz episódios diários. Tem todo dia. Nossa, que foda, velho. É muito maneiro, cara. E a gente tem cumprido isso faz 3 anos quase. Sério? Aham. Uau. Todos os dias. Tem mais de 700 episódios. Nossa. Só para os assinantes. Caralho, isso é demais. Esse é um formato demais. Cara, e se pensando por esse lado, é um formato que pode viabilizar pequenos projetos. Porque Exato, quando você tem por isso esses que eu tô te grupos... contando isso. Aham. Caralho, demais, velho. Muito Porque, então, a gente já tem... Por causa disso, eu comecei a fazer isso no Facebook. Eu falei, vou me virar com o que eu tenho aqui. Então, eu criei um grupo no Facebook, onde eu posto esse conteúdo exclusivo, para ele se manter exclusivo. E eu comecei a receber os pagamentos, as assinaturas do pessoal, por uma plataforma de pagamento recorrente, assim. Uhum. Só que é muito complicado você juntar as duas coisas. Você administrar um e o outro e tal. Sim. Então eu desenvolvi um aplicativo que faz isso tudo sozinho, que é o Olo. Eu desenhei ele, eu fiz o aplicativo todo e tal. E eu desenvolvi um aplicativo só para isso. E eu falei, cara, não vou fazer isso só para mim. Uhum. Então eu trouxe outros creators, outros podcasts para estarem na plataforma e poderem se aproveitar dessa forma de... Ao invés de você fazer só publicidade, você pode vender o seu próprio conteúdo. Você faz a publicidade do seu próprio conteúdo, traz compradores para o seu conteúdo exclusivo, e aí isso se autofinancia. Caralho, isso é uma parada nível Tony Stark, assim. Não tenho essa solução, eu vou inventar. Bom demais, cara, bom demais. Pois é, cara, a gente já tem vários creators lá na plataforma, lá no Olo, que estão fazendo isso. A gente tem um podcast que é o Bola Presa, por exemplo. Sim. Bola Presa é um podcast de NBA. E eles vivem um mundo onde eles se autofinanciam, eles têm lá 10 mil assinantes, e que são fanáticos por NBA, brasileiros fanáticos por NBA, e eles fazem a parada deles sem ter que contar com mais ninguém, cara. É incrível isso. Então, respondendo a sua pergunta lá atrás, porque eu tô há um tempão falando isso, tá aí um podcast que criou um negócio sozinho.
Ele podia estar com a ESPN, podia estar com a NBA Brasil. Não, os caras fazem o negócio sozinho, do jeito deles, com a linguagem deles, do jeito que eles gostam. E é engraçado que eles falam de NBA, mas de vez em quando eles falam de comédia romântica, que é uma parada que eles gostam. E tá lá, cara, e funciona, é maravilhoso. Então, eu acho isso muito legal, esse estado atual da internet, porque eu acho que a gente passou por um período em que você tentar cobrar por um conteúdo autoral ia ser completamente absurdo, assim. Eu me lembro até que quando o YouTube estava começando a bombar lá para as idas de 2012, alguém tentou criar uma plataforma, eu acho que ela ia se chamar Vidium, alguma coisa assim, com Vidium, né? E eu me lembro até, inclusive, porque eu ia participar dessa parada, eu me lembro do Cris Dias na época, falando assim, alguma coisa do tipo, vai flopar, isso daí não tem a menor chance. E aí eu me lembro que eu até pensei, porra, não fala isso não, cara. E realmente, lógico, flopou gigantescamente, porque se passava por um período onde, cara, vocês estão começando a fazer conteúdo, vocês estão querendo cobrar por isso, é óbvio que não. Mas agora é um negócio que realmente já é parte da realidade de todo mundo. Eu vejo todo mundo divulgando ali o seu seja membro do YouTube, o PicPay aqui, o negócio ali. E é isso que acho que viabiliza mesmo, que qualquer pessoa possa, se não, de repente, ser uma grande estrela da parada, pelo menos ter nisso um emprego, sacou? Isso é muito cara, foda, o PicPay Assinaturas foi co-criado por mim, veio de uma conversa comigo, eu que pedi, porque a gente usava uma outra plataforma que era muito ruim, assim, era muito difícil. E o PicPay era nosso anunciante. E aí eu conversei com eles e falei assim, vocês não querem criar um produto para isso e tal? E eles falaram, não, a gente cria. Fala aí pra gente que você precisa que a gente cria. E daí surgiu o PicPay Assinaturas, que é perfeito, tanto que o meio de pagamento do Olo é o PicPay. Legal. Porque ele é perfeito para isso, ele funciona direitinho com esse formato. Sim. E é incrível, cara, porque você pode vender o que você faz. A ideia de você vender publicidade, ela é legal quando você tem um podcast muito grande, como é o Poucas, por exemplo, como é o Nerdcast, e é legal. Contanto que ela seja honesta, contanto que você esteja deixando claro que aquilo se trata de uma publicidade, é muito legal fazer isso. Só que no fim, o que você está fazendo se você tem uma publicidade de refrigerante aqui, a marca de refrigerante te paga para você falar para as pessoas comprarem mais refrigerante, para as pessoas comprarem, para a marca medir se isso deu resultado, para ela fazer uma outra campanha com você. Beleza, funciona, aqui funciona. Mas para o pequeno produtor, isso é uma roda muito grande para girar. Então, ao invés de ela vender refrigerante, ela vende o que ela faz de bom. Se você gosta desse conteúdo aqui, tem mais dele aqui para quem está disposto a pagar. Você não precisa todo mundo pagar, isso aqui vai continuar sendo feito. Sim. Mas se você é um super fã e quer mais, você pode ter todo dia, o que eu faço no Google Cash. Então, é legal, cara, porque não tem publicidade para todo mundo. Então, a maneira da gente continuar tendo pequenos produtores na podosfera e mesmo no YouTube e tal, esse é um caminho, sabe? Você ter outras formas de monetização que não sejam só publicidade. Inclusive em todas as áreas. Eu acompanho, por exemplo, artistas que fazem cartoon, tirinhas, e essas pessoas estão lá com seus crowdfundings, seu Apoia-se, o seu Patreon. É muito legal observar a fase atual em que estamos, o que me dá até ideias, porque até quando eu comecei a formatar o Poucas, a ideia de estabelecer diálogos e ter conversas seria também não só com figuras públicas famosas e tal, mas também com, receber aqui, vamos conversar hoje com um bombeiro, vamos conversar hoje com uma prostituta, vamos conversar hoje com um cirurgião, neurocirurgião, sabe? E eu acho que neste formato, onde a gente está dentro de uma equipe e tudo mais, a gente ainda tem que contar com uma certa quantidade de audiência e tudo, tem que ter um balanço, né? Em que tipo de convidado é interessante para viabilizar o projeto. Mas se eu fizesse um Poucas extra, conversando só com figuras anônimas para um clube de assinantes, eu acho que mega funcionaria, entendeu? Faz isso, eu tô tendo essa ideia agora, eu tô concebendo essa ideia agora. Maravilhoso, faz dentro do Olo. Vamos aí. E o público, por favor, deixa o feedback aí. Você acha que faz sentido isso daí? Ia ser legal pra caralho. O Guga Mafra passou aqui e acaba de criar mais um negócio. O cara é um gênio, né? O cara é um gênio. Que demais. Cara, tem coisa demais pra gente conversar, mas eu acho que as portas ficam abertas pra você voltar sempre que você quiser. É um prazer, cara. Eu quero muito voltar aqui. Eu quero convidar todo mundo pra ouvir o Como Ser um Rockstar. Isso. É só em comoserumrockstar.com. A gente tem... O Como Ser um Rockstar tá numa plataforma de audiobooks, que é a Storytel. É como se fosse um Netflix. Você entra lá, você paga uma assinatura e você tem acesso a todo o conteúdo. Tem muitos audiobooks maneiros. Mas pra você ouvir o Como Ser um Rockstar, você tem 30 dias grátis. Certo. Que dá tempo de ouvir isso e mais um monte de coisa lá. Então vai em comoserumrockstar.com/grátis que você ganha esses 30 dias. E aí você pode ouvir o Como Ser Rockstar. Eu espero que você ouça em 2 dias e me mande uma foto de você chorando. Você também, cara. Show,
e ouvir o que mais tiver lá também. Bom demais. E você tem a obrigação moral de sair daqui agora, entrar em comoserumrockstar.com, ouvir os trailers e a partir dali já era, você tá pescado. Porque realmente é um conceito muito da hora, velho. É de muito verdade. maneiro. Parabéns pelos trampos todos e principalmente por esse mais recente aí. Pô, mano. obrigado, cara. Parabéns pra você. Você sabe que eu sou fã. Valeu. Então, senhores, vocês sabem onde encontrar o Guga Mafra, você sabe onde ouvir Como Ser um Rockstar. E nós nos vemos no próximo episódio do Poucas. Até mais. Valeu. Adeus. Tchau, tchau. Wow.